Pensão. Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer a segunda parte das marcas desta temporada do Futebol Clube do Porto, no que diz respeito aos jogadores. Tínhamos ficado no jogador com mais jogos, como eu disse, isso não necessariamente é sinónimo do jogador mais Que jogou mais. Que jogou mais. Portanto, Mais tempo. O Brahimi foi o que participou em mais jogos, mas o que esteve efetivamente mais tempo em campo não foi o Brahimi, com 4.242 minutos, é uma coisa impressionante. Isto eu conto todos os minutos, compensações, a gente conta todo este tipo de minuto, não minuto útil, mas minuto em campo. E é mais uma vez um jogador que a gente já mencionou no primeiro vídeo, é o Alex Telles também, mesmo com a lesão que teve. É um imprescindível da equipa. É um imprescindível da equipa. Era também o único defesa esquerdo para o bem e para o mal. E apesar da lesão, ele é um jogador até pouco dado a lesões, Sim, felizmente, não é? Sim. Ele tem de facto também uma grande resistência física. Ele tem tudo, tem resistência física, tem qualidade, tem categoria, não é? Que é uma expressão agora muita que já classe, não se usa muito, muita classe. E é um pêndulo, de facto, é um jogador que se pode contar. Ele mantém, o que eu até destaco mais nele é a regularidade exibicional dele. Ele não é um jogador, epá, este jogo teve muito mal e este aqui brilhou. Ele é constante. Muito bem impressionante. Muito é impressionante. Um jogador deste, de facto, vale milhões. Eu recordo-me até quando o nosso presidente referiu que o Pepe foi vendido barato, 30 milhões para o Real Madrid, devido ao número de jogos que fez. E, de facto, eu acho que o Alex Telles tem que ser um jogador vendido caro mesmo. Espero que não saia, mas ao quando for vendido tem que ser caro, porque ele vai garantir este número de jogos. Eu estou-me a lembrar de outro jogador que também foi lateral esquerdo, também brasileiro, o Alex Sandro, que agora está na Juventus, e que também é um excelente jogador, indiscutivelmente, mas era um jogador da MUS. Ao contrário do Alex Telles, o Alex Telles não tem a MUS, o Alex Telles está sempre a um nível exibicional alto, nem sequer é médio, é alto. E sente mais o clube. E sente muito mais o clube. O Alexandre, para mim, é mais jogador até. Mas o Alex Telles... Eu prefiro ter um Alex Telles com o Alexandre. No Porto, e mesmo tecnicamente eu também gosto muito dele. Acho muito bom. Vamos agora apresentar o jogador que a gente ao longo da época considerou o homem do jogo, mais vezes, portanto o MVP do jogo, não é? Que foi o Moussa Marega. A gente considerou 10 vezes, pronto, isto é uma coisa muito particular, muito nossa, mas acho que se calhar toda a gente... Aqui ou ali, poderiam não ser 10 vezes, mas se calhar o Marega era o homem que mais vezes consideravam o melhor em campo, porque ele foi de facto preponderante. Foi preponderante e foi decisivo, e de facto houve uma altura da época em que nós até, toda a nação portista de alguma maneira tremeu quando deixou de ter o Marega. Diz, é verdade. Porque o Porto parece que já não tinha soluções sem o Marega, já um bocadinho a equipa esgotada fisicamente, e quando tínhamos Marega, ele nunca estava esgotado, mesmo que estivesse, mesmo que realmente dava tudo, não é? Portanto, é aquele jogador, como o Sérgio diz, que no momento decisivo não se importa de rasgar, vai mesmo lá e... É verdade. E curiosamente, tendo o Aboubakar e o Soares, que seria no início da época a dupla para toda a gente dizia, pá, falta ali o Marega. É impressionante. Isto é o maior elogio quase que se pode fazer. Ele entra com uma lesão do Soares no início da época e o facto de ele dar tudo sempre a gente não pode, o que é que a gente pode pedir mais a um jogador? Sim, é uma atitude impressionante. Ele veio de lesões e entrava logo a rasgar, como estás a dizer. O facto de ele ter sido decisivo tantas vezes, recordo-se agora ultimamente na Madeira, dá o gol do título praticamente, não é? Faz jogos fantásticos, arranques formidáveis, é um jogador que até evolui tecnicamente também. Foi o melhor marcador do Futebol Clube do Porto na Liga é o melhor marcador, não é? Apesar do Aboubakar ter tantos golos, como a gente já vai referir a seguir, o Marega tem 22 golos na Liga. Deixa-me só fazer um pequeníssimo parênteses nesta questão do MVP. Indiscutivelmente Marega, merecidíssimo do nosso ponto de vista, mas falar em dois nomes, um que nós já criticamos muito e continuamos a criticar por vezes, o Herrera e o Sérgio Oliveira, que em determinado momento da época foram jogadores decisivos. Ainda bem que referes isso. Decisivos. Acho que também é importante, porque às vezes os MVPs, e até como já agora extrapolando isto para uma situação a outro nível, quando se escolhe o jogador, o melhor jogador do mundo, ou o bola de ouro, sim. E às vezes o
bolador, se calhar é o que marca mais golos, é aquele que se sobressai mais. E não é o Iniesta. E não é um Iniesta. E nós tivemos os nossos Iniestazinhos este ano. Que, e os nossos Xavis. E os nossos Xavis, que foram de facto o Sérgio e o Herrera. E, portanto, é merecida também esta referência, acho eu. É merecidíssima, e digo-te mais, vocês acedendo à nossa página dragãoautêntico.pt têm todo este tipo de estatística disponível e acessível, e vocês entram na ficha de jogo do Sérgio Oliveira e do Herrera nesta temporada, e o salvo erro, cada um terão, o Herrera tem à vontade umas 7 ou 8 nomeações da nossa parte, o Sérgio Oliveira tem umas 4 ou 5 porque também foi menos utilizado, o Brahimi tem umas 7 ou 8, o Aboubakar tem umas 7 ou 8. Isto foi muito distribuído, o que revela também a capacidade e a homogeneidade do plantel. Mas o Marega acabou e também a importância da própria equipa no seu todo. Exatamente. Mas o que acabou por ser mais ganhar ali por 2-3 jogos foi o Marega, porque efetivamente pronto, foi vamos agora ao nosso melhor marcador, portanto o jogador que marcou mais gols nesta temporada em todas as competições. Referiu-se muito que o Marega foi o melhor marcador da Liga, é verdade, mas com 22 gols, como eu já referi, mas o nosso melhor marcador foi o Aboubakar. O Aboubakar apontou 26 gols esta temporada, a contar com Champions, a contar com taças, a contar com campeonato, tudo. No campeonato ele só tem 15, é verdade, o Marega aí supera, mas ele foi o melhor marcador do Porto, 26 golos, e se calhar isto passa um bocadinho ao lado, as pessoas acho que ficaram todas com a ideia que foi o Marega, e não foi o Aboubakar. Esta equipa levantou-se com o Aboubakar. Recordem-se disso. Eu acho que sim. Quando se começou a época com o constrangimento do fair play da UEFA, o que é que o Sérgio fez? Foi buscar homens como, por exemplo, o Sérgio Oliveira e o Aboubakar, entre outros. Mas, digamos, usou a prata da casa. Nós já cá os tínhamos, e o Aboubakar já era muito grande, mas por razões várias, que não interessa agora dissecar, mas nós tínhamos à nossa disposição. E ele foi, de facto, o jogador que fez a diferença. E que deu... Nós conseguimos um jogador de nível mundial, em termos de classe, como avançado, como ponta de lança, que não conseguiríamos nunca, nenhum dinheiro o pagaria se ele não fosse nosso. Não conseguiríamos um jogador desse nível, digamos assim. Mas ele estava cá, portanto, naturalmente, claro. soube muito bem aproveitá-lo, o Sérgio, como e fazer também a cabeça. Porque ele, inclusivamente, quando regressou, era obrigatório regressar no início da época, porque ele ainda era jogador do futebol do Porto, mas ele próprio dizia nem queria ficar. É óbvio, mas muito rapidamente mudou de opinião. E basta ver a opinião que ele tem agora, não sei se é na revista Dragões, que vai sair, ou é assim que ele, de facto, está rendido ao próprio Sérgio Conceição, acho mais do que ao Porto. Já agora mais uma curiosidade, o Aboubakar tem 26 golos antes de se lesionar. Impressionante. Ele, portanto, ali por volta, diria eu, de janeiro, meados de fevereiro, se calhar, já tinha 26 golos. O que seria do Aboubakar se não se lesionasse? Sem dúvida. Quantos golos ele não chegaria este ano? Ele iria muito perto dos 40 golos. E é um jogador para fazer esses golos numa temporada. E repara, olha o número de golos que estamos a falar o ano passado, só em termos comparativos, o nosso melhor marcador é o André Silva com 20, de onde bastantes até foram de penalti. Reparem na eficácia e na produção ofensiva este ano da equipa, não é? Sim. Por último, para finalizar, é algo, pronto, é um bocado óbvio, mas nós destacamos, e poderia não ser necessariamente um dos anteriores referidos, que é o nosso prémio Dragão Autêntico. Portanto, a gente já foi descrevendo várias vezes o que é ser Dragão Autêntico para nós, que é dar tudo, é sentir o clube, é ser um jogador verdadeiro, que rasga quando tem que rasgar, não é? E aqui, sem dúvida... É o Marega, não é? E um jogador que se calhar tecnicamente não é muito dotado, mas que ele quer tanto, ele tem uma entrega tão grande ao jogo, tem um querer a Porto tão grande, que ele até consegue, mesmo tecnicamente, melhorar, fazer grandes progressões, porque ele também marca grandes golos. Sim, chapéus, golos de grande efeito. Bolas ao ângulo, tudo. E, portanto, o Marega até consegue isso, porque ele tem tanto querer, tanta vontade, tanto empenho, envolve-se tanto, dá tudo em campo, que, de facto, até consegue, mesmo tecnicamente, evoluir, e eu, inclusive, antevejo ainda mais evolução. E também, naturalmente, que é um jogador
que desejo que continue, como é evidente, Claro. na próxima época. O ano passado o nosso prémio foi para o Danilo, pela época que fez. Este ano poderia ser um dos contemplados, infelizmente lesionou-se, mas acho que o Marega espelha perfeitamente e é o símbolo desta época necessariamente. O Herrera poderia também ser devido à recuperação quase que mental que teve também, mas acho que o Marega é o herói da época, praticamente. A nação portista está rendida ao Está Marega, rendido ao não é? Isso Marega. até se viu nos festejos Sim, também, sim, não é? sim, é E a incontornável. própria equipa tem-no ali quase como Sim. um Eu ia dizer talismã. um talismã, exatamente. É um bocadinho isso, não é? É, sem dúvida que sim. E pronto, foram estas as estatísticas. Eu volto a referir os jogadores todos: Iker Casillas, guarda-redes mais eficaz, Alex Telles, mais assistências, homem com mais golos e mais eficaz, Aboubakar, Brahimi com mais jogos, Alex Telles com mais minutos e Marega, o homem mais vezes em campo e Prémio Dragão ao Tempo. Todos estes jogadores eram incontornáveis. De facto, falta aqui se calhar um Herrera, um Sérgio Oliveira também importantes, mas de facto não fizeram parte destas estatísticas. Mas toda a equipa esteve muito bem e estes homens destacaram-se neste aspecto. Está assim terminada este vídeo e esta análise de estatísticas. Podem recorrer ao nosso site dragãoautêntico.pt. Ao longo da temporada estas estatísticas vão estando disponíveis e vão sendo atualizadas. Sigam-nos mais uma vez no YouTube, no Facebook. Se ouvem pelo iTunes no podcast, façam estrelas. É importante para nós que vocês nos deem uma ajuda para nos ajudar a crescer, para ter mais seguidores. Se gostam realmente do que a gente faz, partilhem com os vossos amigos e nas redes sociais. Façam gostos. E estaremos de volta para a semana para outro tipo de análise. Até lá. Até lá.